Para a maioria de nós, a palavra dívida vem com, sei lá, um boleto e uma pontada de ansiedade, né? É a fatura do cartão que a gente jurou que ia controlar, o financiamento do carro que parece eterno. É quase uma armadilha. Mas, fuçando nas fontes que a gente analisou, fica muito claro que existe um universo paralelo onde dívida não é armadilha. É, na verdade, uma ferramenta. E para os mais ricos, é a estratégia principal para financiar um estilo de vida inteiro sem precisar vender nada do que eles têm. Então, o nosso trabalho hoje é mergulhar fundo nisso. Vamos tentar desvendar a mecânica por trás dessa estratégia, entender por que funciona tão bem para quem tem muito patrimônio e, talvez o mais importante, por que tentar imitar isso sem ter a mesma base é, assim, a receita para o desastre. Exatamente por aí. E o ponto de partida, eu acho, é aceitar uma coisa. Embora a palavra seja a mesma, dívida para um bilionário e dívida para o resto de nós são conceitos quase opostos. A chave de tudo não está no ato de pegar o empréstimo em si, mas no que você oferece como garantia. É a diferença, sim, fundamental entre o banco apostar no seu futuro ou se sentir totalmente seguro com o seu presente. Certo, então a palavra é a mesma, mas o jogo é completamente diferente. Para mim, dívida é o meu trabalho futuro pagando por algo que eu já usei. Para eles, parece ser uma peça de xadrez. O que, na prática, separa esses dois universos? A separação é toda na garantia. De um lado, a gente tem a dívida de consumo, que é a que todo mundo conhece. Ela é baseada na sua renda futura. Você pega dinheiro emprestado para comprar algo que, na maioria das vezes, perde valor assim que sai da loja. Tipo um carro, um celular novo. Para o banco, isso é um risco. E se a pessoa perder o emprego? E se a renda cair? Esse risco todo se traduz diretamente em quê? Juros altos e prazo de pagamento bem rígidos. O banco está basicamente dizendo: olha, eu acredito que você vai conseguir trabalhar o suficiente no futuro para me pagar de volta, mas vou cobrar um prêmio bem gordo por esse risco que eu tô correndo. Exatamente. Agora, do outro lado, no universo dos ricos, a gente tem a dívida lastreada em ativos. Aqui o empréstimo não é garantido por uma promessa de salário, mas por bens concretos que a pessoa já possui. Um portfólio de ações de 50 milhões, uma carteira de imóveis que gera aluguel. Coisas que já existem. Coisas que já existem e que tendem a se valorizar. A pessoa não pega o dinheiro porque precisa para sobreviver, mas porque quer liquidez sem ter que vender esses ativos. Então, enquanto a gente está alugando o dinheiro do banco, eles estão, na verdade, pegando um adiantamento do próprio patrimônio. Mas sabe, isso soa bom demais para ser verdade. Onde é que está a pegadinha? Porque se fosse tão simples, todo mundo com qualquer patrimônio estaria fazendo isso. A pegadinha não existe, mas a disciplina tem que ser fundamental. E o segredo está todo numa única métrica. É a segurança que o banco sente que dita todas as regras do jogo. E tem um jeito de medir essa segurança? Um termômetro para o nervosismo do gerente do banco? Sim, e essa é a sigla mais importante de toda essa nossa conversa, LTV, ou Loan to Value. É uma conta de padaria, na verdade. Você só divide o valor do empréstimo pelo valor do ativo que você deu em garantia. Um LTV baixo significa que o banco, olha, dorme tranquilo. Me dá um exemplo prático. Claro. Imagina que alguém tem, sei lá, 100 milhões de reais em ações e pega um empréstimo de 5 milhões. O LTV é de apenas 5%. Para o banco, o risco é praticamente zero. Pensa bem, mesmo que o mercado de ações caia 50%, o que seria um cenário apocalíptico, Sim, terrível. a garantia ainda valeria 50 milhões, cobrindo o empréstimo 10 vezes. Essa segurança toda se traduz em juros baixíssimos, às vezes perto da taxa básica, e uma flexibilidade que a gente nem imagina. Entendi. Então a mágica não é ter um bom papo com o gerente. A mágica é fazer com que o empréstimo seja tão seguro para o banco que eles praticamente te imploram para pegar o dinheiro e cobram barato por isso. Exatamente essa a lógica. A sua riqueza não te torna especial, ela torna o seu empréstimo uma aposta ganha para o credor. Ok, o conceito ficou claro, mas como é que isso vira um estilo de vida? Vamos tornar isso mais concreto. Vamos criar uma personagem, a Dona Sofia, uma bilionária hipotética. Ela acorda um dia e decide que quer um jatinho novo de 10 milhões de dólares.
Ela não vai ligar para o contador e pedir para vender um monte de ações, né? Qual é o primeiro telefonema que ela faz? O primeiro telefonema da dona Sofia é para o private banker dela. E a conversa é mais ou menos assim. Eu preciso de 10 milhões em liquidez. Vamos estruturar uma linha de crédito usando o meu portfólio de 200 milhões como garantia. E é aí que começa o ciclo que as fontes chamam de comprar, pegar emprestado, morrer. Comprar, pegar emprestado, morrer? Sou um pouco sinistro, mas vamos lá. O primeiro passo, comprar, ela já fez, acumulando os 200 milhões em ativos. Agora vem o pegar emprestado. Como esse empréstimo na prática? Não é um carnê com 48 parcelas, imagino. Não, definitivamente não. O segundo passo é pegar o empréstimo de forma conservadora, como a gente falou, mantendo o LTV baixíssimo. E o terceiro é usar uma estrutura de crédito flexível. Em vez de um empréstimo com parcelas mensais de principal mais juros, eles usam linhas de crédito ou empréstimos do tipo interest only. Pera aí, interest only, só os juros. Então o valor principal da dívida, os 10 milhões do jatinho da dona Sofia, fica lá parado olhando para ela. Exatamente. Fica lá olhando para ela enquanto os 200 milhões em ativos dela, idealmente, estão crescendo e tornando essa dívida cada vez menor em termos relativos. A única obrigação mensal dela é pagar os juros sobre esses 10 milhões. O que, com uma taxa baixíssima, é um valor irrisório perto do patrimônio. Nossa! Isso me leva à razão de tudo isso, o quarto passo: evitar vender os ativos. Se ela vendesse 10 milhões em ações que se valorizaram, a Receita Federal ia querer um pedaço desse bolo na forma de imposto sobre ganho de capital. Usando o empréstimo, ela consegue o dinheiro sem gerar esse fato fiscal. E não é só o imposto. Ao não vender, ela mantém os 200 milhões dela inteiros no jogo, se beneficiando de toda a valorização futura. Pegar o empréstimo dá o dinheiro para o jatinho sem tirar o time de campo. E o ciclo se completa com o quinto passo: refinanciar em vez de quitar. Como assim? Digamos que, 5 anos depois, o portfólio da dona Sofia não vale mais 200 milhões, mas 250. A dívida dela de 10 milhões agora representa um LTV ainda menor. Ela pode voltar ao banco e dizer: olha, vamos refinanciar isso. Quita esse empréstimo antigo e me dá um novo, talvez até de 15 milhões, para eu comprar uma casa de praia. O ciclo recomeça, sempre com os ativos crescendo mais rápido que a dívida. Isso é fascinante do ponto de vista financeiro, mas a minha cabeça de leiga fica apitando uma sirene vermelha com a palavra imposto. A gente já falou do ganho de capital, mas e o dinheiro do empréstimo em si? Como a Receita não vê 10 milhões entrando na conta da dona Sofia e não cobra a sua parte? E aqui está o verdadeiro pulo do gato. É um princípio contábil e fiscal básico, mas com consequências gigantescas. Dinheiro de empréstimo não é renda. Você não paga imposto sobre ele. É um dinheiro que você pegou e que, teoricamente, terá que devolver um dia. Por isso, ele não é tributável como um salário ou um bônus. Ok, essa parte é crucial. Mas e a parte morrer do ciclo? O que acontece com essa dívida quando a pessoa falece? Os herdeiros, eles herdam uma montanha de dívidas? É aí que, no contexto dos Estados Unidos, a estratégia tem um grande finale espetacular. Existe um mecanismo fiscal chamado Step Up in Basis. E ele funciona de uma forma que parece até injusta. Step Up in Basis. Tive que ler isso 2 vezes nas fontes, parece quase uma trapaça fiscal legalizada. Como funciona na prática? É exatamente isso que choca muita gente. Funciona assim. Digamos que a dona Sofia comprou ações por 10 milhões de dólares, há 50 anos. No dia em que ela falece, essas ações valem os 200 milhões. Para os herdeiros dela, o custo de aquisição dessas ações é atualizado, o tal Step Up, para o valor de mercado na data da morte. Para a Receita Americana, é como se os herdeiros tivessem acabado de comprar as ações por 200 milhões. Puxa vida! Então, se eles vendem as ações no dia seguinte por 200 milhões para pagar o empréstimo do jatinho e as outras dívidas, o ganho de capital tributável é zero. Zero. Décadas de valorização. 190 milhões de dólares em ganhos de capital simplesmente desaparecem para fins fiscais. A dívida que ela acumulou durante a vida pode ser quitada com uma pequena parte da herança,
sem gerar um centavo de imposto. É talvez o mecanismo mais poderoso de transferência de riqueza entre gerações que existe. Isso é surreal. Mas vamos trazer a conversa de volta para a Terra. De quanto dinheiro a gente está falando para essa brincadeira começar a fazer sentido? Não dá para fazer isso com 10 mil reais em ações, imagino. Definitivamente não. Para ter acesso a uma ferramenta básica para isso, como uma linha de crédito garantida por títulos, as fontes mencionam que o mínimo de garantia exigido pelos bancos costuma ser de 100 mil dólares. Mas isso é só a chave da porta, sabe? Para uma necessidade pontual. Para realmente viver de empréstimos, os números são muito, muito maiores. E quais são esses números? Uma regra de bolso conservadora que aparece nas análises é usar de 3 a 5% do valor do seu portfólio por ano para gastos via empréstimos. Vamos fazer as contas. Para ter um poder de compra de 50 mil dólares por ano, você precisaria ter um patrimônio investido de algo entre 1 milhão e 1 milhão e 700 mil dólares. Nossa, é muito dinheiro. E para gastar 200 mil por ano, já estamos falando de um patrimônio entre 4 e 6,7 milhões de dólares. Faz sentido. É como ter um reservatório de água gigantesco, que são os ativos. O empréstimo é uma torneira pequena. Enquanto o reservatório for enorme e a chuva, o crescimento dos ativos continuarem a enchê-lo mais rápido do que a torneira o esvazia, o sistema todo é sustentável. Essa analogia é perfeita. Mas ela também nos ajuda a ver o outro lado. O que acontece se vier uma seca prolongada? O que acontece se o mercado de ações desabar? Essa é a parte que muitos vídeos que glorificam essa estratégia convenientemente ignoram. Os riscos são muito reais. Exato. Porque se o valor do reservatório cai, a coisa complica. Qual é o principal risco, então? O principal é o risco de mercado. Se o valor dos ativos da Dona Sofia, a garantia do empréstimo, cai de 200 para 120 milhões numa crise, o LTV dela sobe. O banco, que antes estava tranquilo, pode ficar nervoso e fazer a temida chamada de margem. Eles ligam para ela e dizem, ou você deposita mais garantias, ou vamos ser forçados a vender uma parte das suas ações para reduzir o empréstimo. E essa venda forçada acontece no pior momento possível, com o mercado em baixa. É um efeito dominó terrível. E tem o risco dos juros também, certo? Essas taxas não são fixas para sempre. Exatamente, esse é o risco de juros. A maioria dessas linhas de crédito tem taxas variáveis. Se os juros sobem rápido no mundo todo, como a gente viu acontecer, o empréstimo barato da Dona Sofia pode ficar caro bem rápido, desequilibrando todo o planejamento dela. E além disso, tem o risco de concentração. Se a garantia dela estivesse toda em ações de uma única empresa, o risco seria, assim, colossal. E claro, o risco de se empolgar. O risco comportamental. Ter acesso a um limite de crédito de milhões pode fazer qualquer um perder a noção. Sem dúvida. A facilidade do crédito pode levar a um excesso de confiança e a gastos exagerados, fazendo com que a pessoa aumente o LTV para níveis perigosos, erudindo a margem de segurança que é a base de toda a estratégia. Ok, então não é um almoço grátis. A estabilidade de tudo isso depende de uma disciplina de ferro. Diversificação, manter o LTV baixíssimo e, crucialmente, ter a disposição de cortar os gastos com jatinho se o mercado virar. De forma alguma é um almoço grátis. E tudo isso nos leva à conclusão lógica. Por que, afinal, essa estratégia não funciona para a vasta maioria do pessoal? A resposta se resume a 3 faltas principais. A primeira, e mais óbvia, é a falta de ativos suficientes. Sem uma base de patrimônio grande, líquida e diversificada, você simplesmente não tem a garantia que o banco precisa para te oferecer essas condições. A segunda, imagino, é a falta de diversificação, como você mencionou. A riqueza da maioria das pessoas, quando existe, está toda concentrada na casa própria. Exato. E tentar usar a casa como um caixa eletrônico com hipotecas sucessivas é perigosíssimo. Uma casa não é um ativo líquido. Seu valor pode flutuar. E uma venda forçada significa perder o teto. A terceira falta é a de folga no fluxo de caixa. Sem uma reserva de dinheiro para aguentar a volatilidade, uma chamada de margem pode ser o fim do jogo. Então, qual é a lição prática que fica de toda essa análise? Claramente não é para sair correndo para o banco amanhã. A lição fundamental é sobre a ordem correta das coisas. A prioridade número 1 sempre é construir a base de ativos.
É o trabalho duro de poupar, investir consistentemente, diversificar. Construir o patrimônio. Construir o reservatório. Só muito tempo depois, com o reservatório cheio, é que a dívida de baixo custo pode ser considerada, e mesmo assim com extremo cuidado. Ela deve ser vista como uma ferramenta de flexibilidade, não como o motor do seu estilo de vida. Primeiro se constrói o castelo, só depois se pensa em cavar o fosso. Essa conversa toda me deixou com algumas dúvidas, algumas pontas soltas. Por exemplo, a gente falou muito do Step Up in Bases, que é um pilar do sistema americano. Como essa estratégia de comprar, pegar emprestado, morrer, muda em países com leis de herança diferentes, como no Brasil, onde existe imposto sobre herança e as regras são outras? Essa é uma pergunta excelente e mostra como a legislação local é crucial. Outra questão que as fontes não aprofundam. Durante uma crise de verdade, como a de 2008, como os bancos se comportaram na prática? Qual foi a frequência real das chamadas de margem para quem foi disciplinado e manteve o LTV baixo? A teoria da disciplina protegeu mesmo na prática? Os bancos apertaram todo mundo? Boa pergunta. E, por fim, eu fico pensando nas nuances. Uma linha de crédito com garantia de títulos, que é uma ferramenta comum para isso, é a mesma coisa que um empréstimo de margem tradicional que as corretoras oferecem? Os riscos são idênticos? São detalhes que mostram que, por trás da ideia que parece simples, existe uma complexidade enorme. No final das contas, fica muito claro que a dívida é uma ferramenta incrivelmente poderosa, mas se seu efeito vai ser construtivo ou destrutivo, isso depende totalmente das mãos que a utilizam e, mais importante ainda, do tamanho e da qualidade dos ativos que a sustentam. Isso nos deixa com uma reflexão final que vai além das finanças pessoais. Se o endividamento contra o patrimônio funciona de uma forma tão diferente e é tributado de forma tão diferente de ganhar uma renda através do trabalho, isso levanta uma questão fundamental para a sociedade. Como nós deveríamos medir e tributar os recursos econômicos em um mundo onde a riqueza e o fluxo de caixa estão cada vez mais desconectados?